Parece que os cartazes do Chega voltaram a ser tema na CNN, desde logo porque houve advogados que foram convidados para falar sobre o tema e não deram a resposta que tanto a CNN como a SIC Notícias gostariam de ver, que é: os cartazes são ilegais, são racistas e por isso a ilegalização do Chega tem aqui mais uma incógnita que se pode juntar à equação da sua ilegalização. Vamos ver esta notícia e vamos perceber o que é que dizem os advogados. Cartazes de André Ventura estão na fronteira da legalidade, era preciso mais para ultrapassar a linha, dizem, portanto, advogados e especialistas em direito penal. O inquérito que foi aberto pelo Ministério Público para investigar os cartazes do líder do Chega sobre o Bangladesh e a comunidade cigana terá um caminho difícil para conseguir enquadrar as mensagens escritas por André Ventura numa tutela criminal, segundo explicam os advogados penalistas à CNN Portugal. Estão na fronteira da legalidade, destaca o advogado Manuel Magalhães e Silva, que considera que seria necessário que os cartazes tivessem mensagens claramente direcionadas e com uma abordagem violenta ou discriminatória face a uma comunidade ou um grupo. E, portanto, uma das dificuldades que aparentemente os especialistas apontam é haver aqui, uma dificuldade de se apontar racismo ou xenofobia propriamente dita, porque são apenas constatações da realidade. E qualquer pessoa que fica ofendida com a frase "isto não é o Bangladesh em Portugal" ou "os ciganos têm que cumprir a lei", ficam ofendidos com frases que são absolutamente reais e óbvias. E, portanto, eu compreendo que possa chocar, que seja uma forma de comunicação que incomoda a pessoa comum, que estava habituada a uma determinada linguagem por parte de uma esquerda ou até de uma direita um bocadinho mais fofinha e estavam mal habituados a este tipo de linguagem mais soft. Mas o que é facto é que, ao dia de hoje, além da linguagem política ter mudado, a forma como passamos a linguagem política também mudou. E, portanto, não há aqui qualquer tipo de ilegalidade. E também, caramba, diga-se de passagem, se o MRPP não foi obrigado a retirar os cartazes ou ilegalizado quando sugeriam a morte aos traidores, que era quem discordava deles, basicamente, então eu não consigo perceber, sinceramente, como é que dizer que isto não é o Bangladesh pode ser um crime. Magalhães e Silva compara o teor destas mensagens a um discurso da deputada do Chega, Rita Matias, na Assembleia da República, durante o qual expôs os nomes de crianças estrangeiras matriculadas numa escola em Lisboa, alegando sem mostrar provas que passaram à frente das crianças portuguesas. Sem mostrar provas? Oh, meu senhor, vamos lá ver uma coisa. Temos mães portuguesas a irem às televisões, nomeadamente até reportagens da concorrência da CNN, que dizem abertamente: eu não tenho uma creche para pôr o meu filho, as vagas estão todas preenchidas. E de repente vemos um conjunto de nomes estrangeiros a atropelar as turmas nacionais e, efetivamente, as crianças nacionais não têm onde estar numa creche. E, portanto, eu pergunto como é que, se as crianças nacionais não têm onde estar e há crianças estrangeiras massivamente nas escolas, como é que isso não significa que, dado que temos recursos finitos, os estrangeiros estão a passar à frente dos portugueses? É evidente que não tem que haver uma lógica igualitária de acesso às creches ou de acesso aos serviços públicos, porque evidentemente quem tem que ter prioridade em Portugal são os portugueses. E eu não consigo perceber como é que isso é estranho, seja para quem for. Esse caso dificilmente não poderá ser interpretado como uma discriminação ou um incitamento ao ódio. É um exemplo de uma mensagem claramente direcionada e que pode ter consequências para os próprios alunos. Já no caso destes cartazes de André Ventura, era preciso mais para ultrapassar a linha. Não vai ter consequência para aluno nenhum, porque os alunos não têm o nome escrito na testa e ninguém sabe qual é a escola em que estes alunos estavam inscritos e, portanto, não haverá qualquer consequência e ainda bem, evidentemente, não têm que ser maltratadas as crianças. Agora, o que é uma evidência é que os nacionais têm que ter prioridade no acesso às creches. E se colocarem, por exemplo, uma limitação de rendimento e importarem massivamente estrangeiros que têm pouco rendimento, com toda a probabilidade esses estrangeiros vão ter prioridade segundo critérios que não dizem diretamente a nacionalidade, mas que dizem que as pessoas com menos rendimento passam à frente, por exemplo. O que eu acho que tem que acontecer é que primeiro os nacionais e depois primeiro os nacionais com menos rendimentos. Mas é os nacionais, sempre. Qualquer escala que seja feita tem que colocar em primeiro lugar os portugueses. Se depois houver espaço
para incluir estrangeiros numa escala normal, com a imigração com números razoáveis, tudo muito bem, não tenho nada contra, mas primeiro os nacionais. Evidentemente, isso tem que ser dito e tem que ser posto em prática. Para os penalistas ouvidos pela CNN de Portugal, o inquérito do Ministério Público pode incidir sobre os crimes de incitamento ao ódio e discriminação, mas irá sempre esbater no direito à liberdade de expressão, especialmente alargado no discurso político. Estamos no contexto da discussão política e por isso há uma margem maior, afirma Telmo Simeão, advogado e presidente do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. As mensagens, acrescenta este advogado, estão no limite da legalidade. Ainda assim, parece-me que, com o que se conhece hoje, ainda não cabem na provisão destes crimes. Seria necessário algo mais concreto, apelativo à violência e específico para que estas mensagens ultrapassassem esse limite. Querem um bom exemplo? Os cartazes do MRPP onde se diz morte aos traidores. Esse é um bom exemplo de cartazes que são diretamente incitamento à discriminação, enfim, nem digo discriminação, mas é de certa forma um incitamento à violência, quer dizer, morte aos traidores. Estão a desejar a morte às pessoas que discordem no caso deles. E, portanto, é uma evidência que esses cartazes, por exemplo, compõem características mais do que suficientes para se falar de incitamento à violência. Os cartazes visados pelo inquérito anunciado esta terça-feira mostram o candidato presidencial André Ventura com as frases "isto não é o Bangladesh" e "os ciganos têm de cumprir a lei", antes da decisão tomada pela Procuradoria-Geral da República no final de outubro. 8 associações ciganas anunciaram que iriam apresentar queixa ao Ministério Público contra os cartazes, ponderando então também avançar com uma providência cautelar. Também o movimento SOS Racismo apresentou no DIAP de Lisboa uma queixa-crime contra Ventura e outros deputados por discriminação e incitamento ao ódio e à violência. Portanto, evidentemente que o SOS Racismo do nosso querido Mamadou Ba não poderia ficar de fora deste circo mediático a que alguns chamam, enfim, discriminação e o que quer que seja. Estamos a falar, evidentemente, de cartazes que não compõem ataque nenhum a seja quem for. Estamos a dizer que há um grupo de pessoas que tem que cumprir a lei exatamente como todas as outras e estamos a dizer que isto é Portugal e não é o Bangladesh. E, portanto, se isto compõe um crime, um ataque a seja que comunidade for, provavelmente estou no país errado, porque este país ainda pertence aos portugueses. E, portanto, nesta lógica, eu acho que é importante, e até mesmo na questão dos serviços públicos, por exemplo, das escolas, isto é uma medida que tem que ser posta em prática pela direita. Temos que nos deixar de tretas. Evidentemente que os portugueses têm que ter prioridade e isso tem que estar estabelecido na lei. A lei tem que ser utilizada, assim que ganharmos as eleições, tem que ser utilizada de forma a pormos em prática as nossas agendas e não temos que ter medo de impor as nossas agendas. Temos que dizer de forma clara que temos uma agenda para o país, que não temos vergonha dela e temos que utilizar os meios do Estado para pôr em prática as nossas agendas, prejudicar organizações antifas e de esquerda, sem dúvida nenhuma, cortar financiamentos a essa malta toda, pôr em prática as nossas agendas, sem vergonha nenhuma delas, porque evidentemente que a esquerda também não tem vergonha das suas. E sabem porque é que a direita, nos últimos anos em Portugal, à exceção do Chega neste momento, tinha vergonha das suas ideias? Porque estavam delimitados por aquilo que a esquerda considerava ser razoável. Eu, da minha parte, não confiro legitimidade nenhuma à esquerda portuguesa para dizer o que é razoável ou não. E assim que a direita tiver poder, porque neste momento não tem, é o centro-direita que tem, e o Chega consegue impor algumas das suas medidas, mas é o centro-direita que tem. Assim que o centro-direita tiver poder, temos que pôr em prática, sem vergonha e sem, enfim, medo da esquerda, as nossas agendas. Vamos ter os meios para isso, temos que os utilizar. Prejudicar organizações de esquerda, nomeadamente organizações associadas a grupos antifas, que em muitos países são consideradas terroristas e, portanto, é uma evidência que são. Cortar os financiamentos a essa malta toda e pôr em prática Portugal primeiro e os portugueses primeiro, sem vergonha e, aliás, com a defesa dos portugueses que estão evidentemente do nosso lado. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, vem bem aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.